Dando prosseguimento ao nosso curso de psicoteologia, vamos falar agora sobre terapia cognitiva, ou, como é mais comum falar, terapia cognitivo-comportamental. Especificamente, vamos falar a respeito do conceito de esquemas mentais. Quando nós falamos em terapia cognitiva, é extremamente importante que a pessoa consiga compreender bem o esquema cognitivista, pois o entendimento do mesmo é imprescindível para o entendimento de toda a continuidade do nosso curso. Primeiramente, gostaria de fazer com todos a leitura de um texto bíblico que se encontra em Provérbios 22:6, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o final da vida não se desviará dele. A primeira coisa que nós enfatizamos neste versículo é o fato de que nós devemos educar a criança no caminho que deve andar. A palavra educar vem do latim ex ducere. Ex quer dizer para fora, ducere quer dizer levar, conduzir. Então, educar é levar caminho afora, colocar a criança no caminho que ela tem que trilhar. Observe que é colocar a criança, observe que é levar a criança. Ou seja, educar é muito mais do que ensinar, é muito mais do que mostrar o caminho. Educar é trilhar o caminho junto. Se nós colocarmos a criança no caminho correto, no caminho que ela deve andar, com certeza até o final da vida ela não se desviará desse caminho. Só que quando nós lemos esse versículo, normalmente nós pensamos no lado positivo da educação, colocar a criança no caminho correto. Mas você já parou para pensar que esse mesmo versículo também serve para a educação errada? Se nós colocarmos a criança num caminho errado, num caminho onde ela não deveria andar, mas se nós educarmos a andar nesse caminho errado, pode ter certeza também, até quando for velha, até no final da sua vida, dificilmente ela se desviará desse caminho errado. Então, para que depois ela mude de caminho, tem que ser um verdadeiro milagre de Deus na vida desta pessoa. Vamos primeiramente tratar da relação entre terapia cognitivo e a teologia. Em todo curso de aconselhamento pastoral, sempre há uma abordagem psicológica embutida. Mesmo que, porventura, o conselheiro pastoral diga: eu não gosto de recorrer à psicologia ou recursos técnicos extra-bíblicos. Mas no fundo, no fundo, no fundo, ele sempre vai utilizar como base alguma abordagem psicológica. A abordagem psicológica, ela é bastante útil, ela é bastante necessária por dois motivos. Primeiro, porque ajuda o terapeuta, ajuda o conselheiro a construir todo o seu raciocínio, toda a sua linha terapêutica durante o atendimento em si. E em segundo lugar, toda a abordagem psicológica sempre faz uso de alguns procedimentos, de algumas técnicas, alguns instrumentos, alguns recursos que servem para nortear a ação do conselheiro em si. Então, a abordagem psicológica ela é bastante útil, mesmo num atendimento pastoral. Até então, os cursos de teologia pastoral, de aconselhamento pastoral, seguiam basicamente duas grandes linhas de abordagens psicológicas. A primeira era a psicanálise freudiana e a segunda era a psicologia analítica de Jung. A psicanálise freudiana e a psicologia junguiana, as duas têm o seu foco. No caso de Freud, tem o foco no inconsciente. E no caso de Jung, o foco no subconsciente. Na prática, tanto o inconsciente como o subconsciente acabam sendo a mesma coisa. Existem sim algumas diferençazinhas teóricas, mas não cabe ao nosso curso analisar essas diferenças agora. Para efeito didático, vamos considerar inconsciente ou subconsciente como sendo idênticos. O porém dessa abordagem freudiana ou da abordagem junguiana é que elas apresentam uma dificuldade teológica muito séria.
A psicanálise freudiana, ela é essencialmente ateísta. Pior do que ser ateísta é antiteísta. E isso dificulta a abordagem, porque a pessoa vai acabar defrontando com situações onde o próprio conceito teológico vai ser colocado em dúvida. Por outro lado, a psicologia junguiana, ela é exatamente o contrário da freudiana, porque Jung era uma pessoa inicialmente cristã, teve até formação teológica, mas depois de uma experiência que ele passou na sua vida, ele passou por um processo de morte e ressurreição, uma experiência de quase morte, e após isso, ele não só retornou às suas origens cristãs, como pior do que isso, ele começou a adotar certas linhas de pensamento baseadas nas filosofias orientais, como hinduísmo, budismo, e ele acabou se tornando uma pessoa essencialmente mística, introduzindo dentro da sua abordagem conceitos que não têm nada a ver com o cristianismo. Ora, se por um lado nós temos um ateu, por outro lado nós temos um místico. Essas duas abordagens acabam gerando dificuldades para o conselheiro teológico, para o conselheiro pastoral e, consequentemente, para a psicoteologia. Em meados do século XX, surge a chamada terapia cognitivo-comportamental, que adquiriu grande expressão na América do Norte, Estados Unidos, se espalhando por outros cantos do mundo, e em especial nos finais do século XX, a terapia cognitivo-comportamental acaba adquirindo mais expressão e, pelo modo como ela aborda o lado espiritual, ela acabou substituindo em muito tanto a psicanálise freudiana como a psicologia analítica e junguiana. E também no finalzinho do século XX, início do século XXI, surge a psicologia positiva, que tem uma abordagem mais aberta à ênfase espiritual, mas de qualquer modo também acaba aceitando muitos conceitos de filosofias orientais, em especial do budismo. O nosso curso aqui será um curso essencialmente baseado dentro da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental ela é mais conhecida por TCC. Ela tem algumas características bastante compatíveis com a psicoteologia. Em primeiro lugar, a TCC, de modo geral, valoriza a experiência espiritual da pessoa. É claro, existem psicólogos TCC que são ateístas, são até antiteístas, mas, de modo geral, a TCC não ignora o aspecto espiritual do ser humano, entende que o homem é um ser bio, psico, social e também espiritual. Em segundo lugar, a terapia cognitivo-comportamental trata muito da chamada reestruturação cognitiva, que é um conceito de mudança de vida. E esse conceito de mudança de vida, começando pela mudança da mente, está em bastante sintonia com a visão soteriológica apresentada na Bíblia, com a visão da doutrina de salvação apresentada na Bíblia. É óbvio que a psicologia TCC não está tratando do aspecto conversão, o aspecto soteriológico, mas nós veremos posteriormente que os mesmos princípios utilizados na doutrina da salvação são os princípios utilizados também no conceito de mudança de vida dentro da terapia cognitivo-comportamental. Temos que levar em consideração ainda um outro aspecto extremamente importante, é a ênfase que a terapia cognitiva comportamental dá aos chamados esquemas mentais, ao conceito de esquemas mentais. O que trata especificamente de alguns padrões de comportamento que a pessoa apresenta. Esse conceito de esquemas mentais, ele está plenamente de acordo com a teologia paulina, exposta principalmente em Romanos e Gálatas, e nós bateremos muito nessa tecla posteriormente. E por fim,
Embora o conceito de esquemas mentais não tenha surgido com a TCC, muito pelo contrário, surgiu com Immanuel Kant lá no final do século XVIII, início do século XIX, e a terapia cognitiva só surgiria em meados do século XX. De qualquer modo, esse conceito de esquemas mentais, que não é originário da TCC, acabou sendo incorporado na TCC e adquire uma importância muito grande dentro desta abordagem que nós vamos falar sobre mudança de esquemas mentais para mudança de conceito de vida propriamente dito.